Olá, queridos, graça e paz, que maravilha, né? Nós já estamos no dia 221 da leitura da Bíblia em um ano. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas. Seja bênção na vida de alguém. Aqui em 2 Reis 24, nos conta a história de 3 reis. O rei Jeoaquim, seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. E esse texto também destaca a situação política e espiritual do reino naquela época. Judá vivia uma decadência moral e espiritual. Idolatria, desobediência às leis de Deus, rebeldia, práticas religiosas pagãs, coisas que eram abomináveis ao Senhor. Esse povo estava totalmente longe do Senhor e não queria se arrepender, não queria se voltar para o Senhor. Por causa disso, o próprio Deus decidiu remover Judá da sua presença. Você pode ver isso no versículo 3 e no versículo 20 que nós vamos ler aqui, que diz assim: assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. E no versículo 2 você pode ver que Deus levanta vários povos, entre eles os caldeus, os babilônios, para destruir Judá. Mas o que me chama muita atenção nesse texto é esses 3 reis, que há algo em comum entre esses 3 reis. Mesmo sendo da mesma família, eles têm algo muito em comum, que é a questão deles. Como diz aqui no texto, eles escolheram seguir o caminho perverso dos seus pais. Eles não andaram nos caminhos do Senhor. Os versículos dizem que eles fizeram o que era mal diante do Senhor. E esses 3 reis, com suas práticas, contribuíram para que o povo se afastasse cada vez mais de Deus e viesse o juízo sobre a nação de Judá. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Nossas escolhas definem o nosso futuro, elas determinam o nosso destino. Lá em Deuteronômio 30:19 diz assim, que a vida e a morte, a bênção e a maldição estão diante de nós. E o versículo diz assim, escolhe pois a vida. Então a escolha hoje é nossa. Estes reis escolheram andar longe do Senhor e por isso acabaram trazendo juízo sobre a vida deles e sobre a nação de Judá. Mas a escolha hoje é nossa, é minha e é sua. Você pode escolher seguir os caminhos do Senhor, fazer e agradar ao Senhor. Nós vamos agora para Abacuque 1. O livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus. E aqui Abacuque começa clamando a Deus, pedindo que Deus colocasse fim à iniquidade que predominava em Judá. Por que Deus estava demorando fazer justiça? Aqui ele diz assim no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Mas lá no versículo 6, nós começamos a ver a resposta de Deus para Abacuque. Deus diz para Abacuque, eu tenho um plano, eu vou sim fazer justiça, eu vou punir Judá por causa da sua iniquidade. Deus fala para Abacuque que vai levantar um povo para fazer juízo, para trazer juízo sobre Judá. Olha o que diz no versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. O versículo 7 diz assim, eles são pavorosos e terríveis. Deus diz a Abacuque que vai levantar este povo para trazer juízo contra Judá. E Abacuque, ele fica perplexo, ele fica horrorizado pelo fato de Deus usar um povo tão perverso, tão ímpio, pagão para castigar o seu povo. Nós podemos ver no versículo 13, Abacuque novamente falando com Deus. Ele diz assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Aqui Abacuque está dizendo, Senhor, eu não entendo, Deus, como que o Senhor pode permitir que uma nação iníqua e perversa venha destruir o teu povo? Abacuque não entendia, ele pensava que Deus estava indiferente e insensível ao sofrimento do povo. Mas o desejo de Deus nunca foi destruir o seu povo.
O que Deus queria é que o povo abandonasse o pecado, deixasse aquelas práticas pagãs e se voltasse para Ele. O que Abacuque ainda não havia entendido é que Deus tinha um propósito em tudo que estava acontecendo. Deus estava no controle da situação. Havia esperança para ajudar no futuro. Ainda havia uma esperança para este povo. O plano de Deus ainda não havia chegado ao fim. Talvez hoje você esteja se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está demorando tanto em me responder? Mas eu quero dizer para você: Deus ama você, Deus nos ama, nós somos filhos e Ele não quer o nosso mal. Ele permite sim que nós passamos por aflições, por dias difíceis, por lutas, por dificuldades. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então Deus permite sim provações na nossa vida, para que nós nos voltemos para Ele, para que muitas vezes abandonemos o pecado, para que haja arrependimento no nosso coração, para que nós possamos amadurecer e crescer e depender cada vez mais dEle. Então, se hoje o que você está passando está difícil o processo, eu quero dizer para você, descanse em Deus. Deus está com você, Ele continua no controle de todas as coisas e a sua história ainda não acabou. O plano dele para você ainda não acabou. Vamos agora para o nosso último texto de hoje, que é 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Aqui o apóstolo Paulo está falando: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então ele está dizendo aqui que embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Ele segue dizendo aqui no 4, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Em Efésios 6:12 diz que a nossa luta, ela não é contra o sangue, não é contra a carne, ela não é contra as pessoas, mas é contra as forças espirituais do mal. E aqui Paulo está enfatizando a importância de nós usarmos essas armas espirituais, a oração, o jejum e a palavra de Deus, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que pode transformar a vida do homem. Então, nós precisamos usar nesta guerra as armas certas para que nós possamos vencer. E o versículo 17 ele diz assim: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele está nos encorajando a nos gloriar somente no Senhor e não em nós, porque sem Deus nós nada podemos fazer. A nossa autoridade, toda a autoridade e o poder vem dele. Então toda a honra e toda a glória a Ele. Deus abençoe você, um ótimo dia e até a próxima. E não esqueça, curta e compartilhe esse vídeo.